8h40, horário de Brasília, do dia 28 de abril de 2020, terça-feira, começando a aula de Direito Penal 1 da Faculdade Finon de Patos de Minas. Mandei no seu WhatsApp, professor. Tá. Vou checar, viu, André? Depois eu vou resolver isso aí, tá? Eu não tinha visto ainda. Beleza. Gravando, som tá beleza, áudio e vídeo, né? Vamos lá. Então, André, a gente estava falando aqui, nós estamos na unidade 5 sobre a teoria do crime. E, olha, só antes de começar, o professor tá meio esquisito, tá, gente? Eu tô tendo tosse, tosse, Febre? muco, e não tô tendo febre, que mais? Dor de cabeça? Dor de cabeça, nada. Eu tô tossindo um pouco. E eu já tomei antialérgico e tomei um remédio para expectoração, tá? Então, tô tossindo bastante. Quando eu tossir, vocês abaixam aí. Mas não é coronavírus, é só um resfriadinho, parece, né? Sem querer parafrasear ninguém, mas que minha esposa teve também trabalho no hospital e aí consultou com o infectologista também, não tá com nada, então Dona médica? aparentemente a gente não tem. Ela é fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Aí... Formado em medicina, não tem, né? Hã? Tem que ser formado em medicina, não tem, né? Não, fonoaudiologia é um curso autônomo, só ele mesmo. O médico que tem é o otorrino, né, na área da medicina. Mas o fono não é médico, não. É a área de saúde, mas não é médico. O doutor André, então, a gente está na unidade 5 já, que é a teoria do crime. Nós começamos a teoria do crime estudando a diferença entre crime e contravenção penal. Explicamos que infração penal é um gênero do qual são espécies de crimes e contravenções penais. Fizemos a diferenciação. Reitero a todos que os vídeos estão sendo postados depois no YouTube, e o link, eu vou até mandar o da aula passada, foi uma aula só lá no grupo, viu, André? Mas tá tudo lá no Classroom, todas as aulas de todos os dias, desde que eu comecei a gravar. Então, hoje, a gente segue com o estudo da teoria do crime para fazer o fechamento dessa fase conceitual sobre a evolução da teoria do crime, né, dizendo que hoje o Brasil adota 3 conceitos basilares sobre o que seja crime. A gente já falou isso, mas não custa lembrar. O primeiro conceito é o conceito legal ou formal, por meio do qual crime é aquele comportamento proibido pela norma, previsto em uma norma penal posta pelo Estado. Crime é o comportamento proibido, previsto em uma norma penal posta pelo Estado. Se uma lei penal editada pela União prevê aquele fato como crime, ele é crime. O critério legal é um critério que a gente diz positivista ou legalista, ou seja, basta que o fato esteja previsto em uma norma penal, ele é crime. Decorre do princípio da legalidade esse conceito, já que a Constituição diz que não há crime sem lei anterior que o define e não há pena sem prévia combinação legal. E essa regra que, como a gente estudou, carrega consigo tanto o princípio da legalidade quanto o princípio da anterioridade. Numa outra perspectiva, nós temos o crime sob um prisma material. O que é o crime sob a perspectiva material? É todo comportamento humano que ofende os bens jurídicos mais relevantes. Então, o conceito material de crime parte do caráter de proteção do direito penal aos bens jurídicos mais relevantes. Só merece a proteção penal aqueles bens que a sociedade entende como sendo os mais sensíveis para a vida em coletividade. Então, o direito penal serve para garantir a proteção desses bens.
E temos o conceito analítico de crime, que é o conceito que pega o fenômeno do crime e o divide em seus elementos, dizendo que o crime é uma estrutura composta por um fato típico, ilícito e culpável. É a teoria tripartida. O conceito analítico de crime é o conceito mais utilizado hoje pela doutrina, pela jurisprudência do direito penal contemporâneo. Não é um conceito tão bem desenvolvido, já que ele pega o objeto e o reparte. Você faz, na verdade, uma dissecação do objeto e não compreendê-lo em sua essência. Mas aí eu disse na aula passada que o melhor conceito, então, de direito penal é você unificar os três, dizendo, então, que o crime é o fato proibido, previsto pela norma penal, com o objetivo de tutelar os bens jurídicos mais relevantes e decomposto em um fato típico, ilícito e culpável. Nessa fusão entre o critério legal, material e analítico, você tem o melhor conceito. E é o que o professor Zaffaroni, da Argentina, né, o jurista, o penalista argentino, ele usa como conceito de crime. Ele unifica esses três conceitos em um só. E aí ele nos apresenta o conceito de crime, que é esse que está aqui. Tela dividida aí. Então, para o professor Zaffaroni, crime é uma conduta humana individualizada mediante um dispositivo legal que revela sua proibição, tipo penal, que, por não estar permitida por nenhum preceito jurídico, que seria a causa excludente de ilicitude, é contrário ao ordenamento jurídico, e que, por ser exigível do autor que atuasse de outra maneira, lhe é reprovável. Tá certo? Então, eu trago esse conceito aqui do professor Zaffaroni, porque ele trabalha o conceito analítico de crime, mas sem deixar de mostrar os demais, porque quando ele diz que o crime é uma conduta humana individualizada, ou seja, prevista por um dispositivo legal que revela sua proibição, ele está falando da lei penal. Então, é o critério legal ou formal. Que, por não estar permitida por nenhum preceito jurídico, é contrário ao ordenamento jurídico. Aqui também ele fala da antijuridicidade, mas ele fala do conceito de bem jurídico. Já que o ordenamento jurídico não aceita a violação a essa norma, qualquer atitude contrária a isso será antijurídica. E que, por ser exigível do autor que atue de outra maneira, ele será reprovável. E aí é o conceito de culpabilidade, que nós vamos estudar lá no final. Então, nós temos aqui esse conceito de crime. Mas, como eu estava explicando, na medida em que nós trabalhamos com o conceito analítico, tendo mais aceitação e sendo mais utilizado pela doutrina brasileira, nós vamos seguir nosso curso pelo conceito analítico de crime. E aí, eu pergunto até, André, você está vendo a tela aí onde está esse quadrinho azul? Pode não aparecer aqui para mim, não. Não apareceu, não? Fala para mim, olha que você estiver aparecendo. Está aparecendo aí? Tá não. Joguei na tela agora, né? Agora foi para a tela, não foi? Ou Não, não? chegou. Mas o que está acontecendo, hein? Não está aparecendo ainda? Ela aparece, mas ela aparece no cantinho e some, sabe?
Era para eu ficar no cantinho, né, só? Pois é. Hum. E agora ela não foi pro centro, não. Foi não. Vou tentar só mais uma coisa aqui. Se agora não apareceu, não sei como é que faz, não. E aí? Apareceu não. Não? Quer que te mande a foto aí no WhatsApp? Nem agora. Não. Mas que coisa. Eu preciso ver essa tela. Uhum. André, vamos seguir então, porque de todo jeito está na apostila também, tá? E aí a gente vai falando também, bem pausado. Você trabalha só com o celular ou você põe o computador e o celular para você ver aquele material que eu disponibilizo? O material que eu uso mais é o computador. É. É, Hum. agora mesmo eu tô pelo notebook, né? Ah, tá. Não, então, André, seguindo então, para não. Então, como eu falava, o conceito analítico de crime é o mais utilizado pela doutrina e pela jurisprudência. Esse conceito analítico de crime divide o crime em fato típico, ilícito e culpável. Tá certo? Agora eu te peguei, você tá enxergando. Eu fico embaçado, tô vendo. É, fica embaçado. Tem jeito não. Depois tem que ver lá. Então você vai acompanhar comigo, então. O conceito analítico de crime, tendo o fato típico, ilícito e culpável como seus elementos, nós temos que a tipicidade, né, o fato típico, é aquele modelo abstrato descrito pela norma penal. O fato típico, André, é o que os alemães chamam de Tatbestand, que eu escrevi no quadro uma vez, que quer dizer tipo penal em alemão. Ou Fatspecie, como a doutrina usa também, para dizer, é aquela espécie fática que a lei prevê abstratamente como sendo um crime. Quando o legislador descreve uma conduta como criminosa, matar alguém, por exemplo, artigo 121, ou ofender a integridade física, artigo 129, lesão corporal, ele está fazendo a descrição de um fato que, se ocorrido no mundo real, corresponderá a um tipo, a um modelo previsto na norma penal. E aí você tem o primeiro elemento do crime, a descrição típica. Olha, isso que aconteceu na vida real encontra previsão numa norma penal, uma previsão abstrata. E esse é o fato típico. O ato, a antijuridicidade, ou a ilicitude, por sua vez, é a contrariedade daquele comportamento ao ordenamento jurídico. Então, muitas vezes você tem um fato típico, mas ele não é antijurídico. Como eu dei o exemplo do homicídio em legítima defesa. Se eu matar alguém para me defender de uma agressão atual e iminente, praticada por aquela pessoa, claro, preenchido todos os requisitos, eu vou cometer um fato típico, ou seja, matei alguém, existe um crime de matar alguém, a descrição abstrata do homicídio está no Código Penal. Eu, então, cometi um fato típico, mas ele não é ilícito. Por quê? Porque a lei me permite matar alguém para salvar minha própria vida de uma injusta agressão praticada por essa pessoa. Então, o fato será típico, mas não será ilícito.
nesse caso. Se o fato é típico, mas não é ilícito, ele deixa de ser crime. Então, qual é a questão da teoria analítica do crime, a teoria tripartida? Para você ter um crime, você tem que ter o preenchimento simultâneo dos três elementos. O fato tem que ser típico, tem que ser ilícito e tem que ser culpável. Na ausência de um desses elementos, não há crime. Outro elemento do crime, como eu antecipei aqui, é a culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de censura ou de reprovabilidade que incide sobre o agente que comete um crime. A culpabilidade está dividida em três elementos, que nós vamos estudar também, que é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Por ora, o que vocês têm que saber? Que esse conceito analítico de crime, ele apresenta os elementos fato típico, ilícito e culpável, e nós vamos estudar, dentro de cada elemento, os seus subelementos. E é o que a gente começa a fazer hoje. Hoje, André, nós vamos começar a estudar o crime a partir de seu primeiro elemento, que é o fato típico. Dentro do fato típico, o que compõe o fato típico? O primeiro elemento do fato típico é a conduta. Para que exista um crime, é necessário haver uma conduta humana. O homem, enquanto destinatário do direito penal, apenas a partir de uma conduta sua, que seja comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, somente a partir de sua conduta é que o direito penal incidirá. Esse é um conceito clássico. Por quê? Porque o direito penal é um direito penal da culpabilidade. A responsabilidade é subjetiva. Nós temos que falar do que as pessoas fizeram. Um animal não pode cometer um crime. Se eu atiçar meu cachorro contra meu vizinho, eu cometo um crime, não o cachorro. Então, o direito penal trata de condutas humanas, porque apenas o homem, como ser racional que é, tem capacidade de consciência e vontade de seus próprios atos. E, portanto, o direito penal cuida do elemento volitivo, a vontade de agir ou de não atuar do ser humano. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a questão envolvendo as pessoas jurídicas, mas essa é a teoria clássica do direito em relação à conduta. A conduta típica é uma conduta humana e voluntária. Outro elemento do fato típico é o resultado. O resultado, nós vamos estudar, que é o efeito do crime no mundo real. Qual é o resultado que o crime provoca no mundo dos fatos? Qual é a transformação do mundo fenomênico que o agente criminoso provoca? Por exemplo, se eu mato alguém, o resultado é a morte. No mundo real, aquela pessoa passa a ser extinta. Não existe mais. Então, o resultado é um elemento da descrição típica. Matar alguém, resultado é estar morto. Ofender a integridade física de alguém, o resultado é a integridade física estar ofendida. Subtrair coisa alheia móvel, o resultado é a inversão da posse após a subtração da coisa. E o último elemento do estudo do fato típico, que é a própria tipicidade, sob um prisma formal, material e conglobante. Calma. Nós vamos estudar um por um. Mas justamente o que quer dizer a tipicidade? É a adequação, novamente dizendo, daquele fato visto no mundo real à descrição abstrata posta pela norma penal. Esse é o estudo que nós faremos. Então, eu peço, André, e na oportunidade eu dou boa noite ao Lucas, que entrou, que vocês sempre tenham, eu falei isso para ele, para o Igor na aula passada, vocês sempre tenham esse esquema da divisão tricotômica do crime na mente de vocês. É como se fosse um Google Earth que você está olhando o planeta de cima, para você saber o que você está estudando nesse momento.
onde você está nesse mapa que é a teoria do crime, tá bom? Então, hoje, nós estamos passando a estudar o primeiro elemento da teoria do crime, que é o fato típico, e dentro deste elemento, o subelemento da conduta. Então, pessoal, o que é a conduta? A conduta é o comportamento humano voluntário e consciente dirigido a uma finalidade. Conduta é o comportamento humano voluntário dirigido a uma finalidade. Como eu comecei já a adiantar, o direito penal se baseia na responsabilidade subjetiva, que pressupõe, portanto, que a pessoa atue com dolo ou culpa, ou seja, querendo o resultado, ou assumindo o risco de produzi-lo, que é o dolo, ou violando o dever objetivo de cuidado e agindo com imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, culposamente. Mas é preciso que um ser humano apresente um comportamento, e que este comportamento seja a exteriorização da sua vontade, posta ainda no seu momento psíquico, onde ele imagina e prepara a empreitada criminosa. O ser humano, então, como animal racional que é, ele antevê que vai praticar um crime, decide qual crime quer praticar, planeja os meios executórios e põe esse meio de execução no mundo real. Projeta no mundo real a execução daquela cadeia de eventos que ele pressupôs em sua mente. Então, a conduta humana é a exteriorização dessa vontade no mundo real. E hoje nós temos a conduta como eu disse aqui, o gênero é comportamento. Antigamente se conceituava a conduta como conduta é a ação humana voluntária e consciente voltada a uma finalidade. Hoje a doutrina contemporânea usa outra expressão. Conduta é o comportamento humano voluntário e consciente, doloso ou culposo, dirigido a uma finalidade. Por que nós substituímos a palavra ação pela palavra comportamento? É porque, pela teoria anterior, que era a teoria clássica, você dizia ação humana, mas você não conseguia abranger os crimes omissivos, nos quais o ser humano não agiu. Ele simplesmente ficou parado. Então, não houve ação. Perceberam? Então, por isso, a doutrina, também com o abraço que se teve à teoria finalista da ação, que nós vamos estudar mais à frente, opta por substituir o conceito de ação pelo de conduta, porque pelo conceito de comportamento. Porque a conduta, como sendo comportamento, este comportamento pode ser uma ação ou uma omissão, um comportamento positivo de fazer ou um comportamento negativo de não fazer. Porque, repito, nós temos os crimes comissivos, onde você tem um agir, e temos os crimes omissivos, onde o agente não age, ele para. E aí o direito penal teve que adequar a sua doutrina para abranger essas duas espécies de crimes. Então, hoje, nós adotamos um conceito que decorre da teoria finalista da ação, que nós vamos estudar daqui a pouco, de que conduta é o comportamento humano voluntário e consciente, doloso ou culposo e dirigido a uma finalidade qualquer. Para a teoria finalista, toda ação humana possui uma finalidade. Não existe um agir humano que não tenha um objetivo, não tenha um escopo, não tenha um móvel, como a doutrina gosta muito de usar. Você, quando age no mundo dos fatos, tem alguma finalidade em mente.
E o direito penal captou essa constatação ao preceituar a teoria finalista da ação. O homem, quando põe em movimento a sua capacidade intelectual, planejando a prática de um crime e executando no mundo real, ele age com a finalidade de empreender a atividade delitiva. Não existe um agir sem finalidade. Não existe um agir onde não se busca um objetivo. Isso que o finalismo quis trazer para o direito penal. Mas vamos lá. Boa questão agora que o Lucas chegou. Lucas, fala para mim se você está vendo a tela do computador aqui mostrando o quadrinho lá em cima e embaixo escrito lá, conduta não é sinônimo de ação, mas sim gênero das espécies ação e omissão. E aí abaixo tem um quadrinho azul lá em cima e abaixo está aqui os comportamentos. Responde aí para mim, porque semana passada deu certo e aí eu preciso saber para ver se está gravando lá. Ô, Lucas. Lucas tá vendo, né? Então, André, o Lucas está vendo lá, então é sinal que está gravando, porque na aula passada deu certinho, tá? Então, vamos seguindo, e aí qualquer coisa você pode interpelar, que eu vou voltando, tá? Então, nós temos essa conceituação da conduta já a partir de um prisma da teoria finalista, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, mas a conduta humana, repito, é o comportamento humano voluntário e consciente, doloso ou culposo, dirigido a uma finalidade que caracteriza um tipo penal. Tá? Para fins penais, então, nós temos que a divisão da conduta, como eu antecipei, ela pode ser comissiva, ou seja, um agir, um fazer, um atuar no mundo concreto. Por exemplo, no crime de homicídio, matar alguém, ou na lesão corporal, ofender a integridade física. Temos também um crime omissivo, o crime de omissão de socorro, né, do artigo 135 do Código Penal. É um exemplo de conduta omissiva. Você, quando vê alguém ali que acabou de sofrer um acidente de trânsito, está ali caída no chão pedindo ajuda, e você pode socorrer essa pessoa, ou pode também chamar as autoridades, e você não faz, você teve uma conduta omissiva. Não foi uma ação, foi uma omissão. Uma omissão que traduz um comportamento de não fazer nada. Você ficou quieto. E o legislador disse, ora, você que podendo agir para prestar socorro a alguém e não faz, você comete o crime. E aí você teve uma conduta omissiva. Um não facere, né? Um não fazer. Também o crime, a conduta pode ser dolosa ou culposa. O dolo é aquela vontade, ou a gente querer praticar o fato descrito na norma penal como crime, ou assumir o risco de praticar aquele crime previsto no direito penal. Nós vamos estudar lá o tipo doloso e culposo, mais algumas aulas à frente, tá certo? Mas no crime doloso, o agente quer o resultado. Eu vejo alguém, eu quero matar alguém, penso como fazer para matar alguém, aí eu vou dar 4 punhaladas nele. Vou lá, executo materialmente minhas punhaladas e ele vem a morrer. Eu quis matar, planejei matar, quis ver ele morto e vi ele morto. Crime doloso. Ou eu posso, por exemplo, agir com dolo eventual. Olha, eu nem quero matar ele não, mas se matar também é azar, não estou nem aí. Então, eu assumo o risco de matar alguém.
Um exemplo que eu aprendi na minha faculdade é o cidadão que, numa procissão, pega uma pedra e joga ela para cima. Ele fala, eu não quero matar ninguém, mas se matar, não estou nem aí. E aí essa pedra cai na cabeça de um fiel que vem a óbito imediatamente. Então, o resultado aconteceu. Como ele assumiu o risco de produzir esse resultado, ele responderá pelo homicídio doloso a título de dolo eventual. Ele não quis diretamente matar aquele fiel, mas ele assumiu o risco de matar um fiel ao jogar uma pedra para cima no meio de uma procissão de fiéis. Então, temos aí um dolo eventual. E temos também, gente, de outro lado, a conduta culposa. A conduta culposa já é diferente da dolosa, porque na conduta dolosa o agente tem em mente uma finalidade ilícita. Uma finalidade ilícita. No dolo eu quero matar alguém. E isso é ilícito, isso é errado. Na culpa, o agente não tem uma finalidade ilícita. Vamos dar um exemplo aqui, que está aí na apostila também. Vamos supor que eu, Danilo, no intuito de chegar a tempo de ver o batismo do meu filho, saio de casa atrasado, com meu carro, em direção à Igreja Catedral de Patos de Minas, Catedral de Santo Antônio. E aí, para chegar a tempo, empreendo grande velocidade no meu veículo e, por imperícia na condução do veículo, eu venho a atropelar alguém e causo a morte dessa pessoa. Reparem, a minha finalidade ao estar dirigindo em alta velocidade era lícita. Por quê? Porque eu queria apenas chegar à igreja a tempo de ver o batismo do meu filho. E isso é lícito. Um pai quer ver o batismo do filho, e isso não é proibido por norma nenhuma. Mas os meios que eu empreguei para alcançar esse objetivo, esse desiderato, essa finalidade, foram inadequados. Os meios que eu empreguei foram inadequados porque eu agi violando o dever objetivo de cuidado de um motorista, que é andar dentro da velocidade da via sempre. E aí, por imprudência, negligência e imperícia minha, eu vim a causar um acidente de trânsito fatal que culminou com a morte daquele pedestre. Então, reparem, no tipo doloso, o agente já atua com um objetivo ilícito em mente. E no tipo culposo, ele atua impelido por uma finalidade lícita, porém escolhe erroneamente os meios a serem empregados para atingir essa finalidade. E aí, uma vez que ele viola o seu dever objetivo de cuidado, atuando com imprudência, negligência ou imperícia, ele comete um crime culposo. Então, gente, aprendam desde já a não errar o que é crime doloso e crime culposo. Eu, quando eu era estudante, né, eu estava lá no comecinho, aí eu falava assim, crime doloso é aquele que você mata e fica com dó. Ai, meu Deus, tadinho, matei. Então, era culpa. E culpa é porque o cara é culpado mesmo. Então, eu confundia dolo e culpa. Dolo vem de uma expressão estrangeira, latina, que quer dizer intenção, malícia, tá certo? Então, vem daí. A intenção da gente é o dolo, tá bom? É aquele atuar dele com a finalidade ilícita, daí que vem a palavra dolo. Objetivo a partir de uma má intenção, tá? Então, você vê que a palavra dolo, ela não é exclusiva do direito penal, ela está no direito civil também, vocês vão estudar com a nobre colega professora Fabiana, o dolo no direito civil, no direito das obrigações, o cara vai lá e fala que o produto dele é o melhor do mundo e não sei o quê, mas você tem uma malícia ali, tá? Então, lembre disso, o dolo está na má intenção. Então, se você tem a má intenção perante alguém, você está tendo um crime doloso porque você quer praticar essa má intenção de matar, de roubar perante ele, tá? E a culpa é a culpa mesmo, né? Culposo porque você agiu não por querer, mas por ser imprudente, negligente ou imperito.
você é culpado de não observar seu dever de cuidado objetivo. Tá? Então, essa é a diferenciação entre os nomes. E aí, pessoal, quando a gente fala de conduta, né, como comportamento humano voluntário, consciente, dirigido a uma finalidade esta que é produzir um resultado previsto como crime, né, pela lei penal, a gente, ao longo da teoria do direito penal, são 100 e poucos anos de história aí, bebemos principalmente na fonte do direito penal alemão, no que tange a esses estudos, mas esses estudos vêm da Idade Média, antes disso até, no direito romano, se pensa os institutos, mas ao longo da história, os institutos que foram pensados lá na Antiguidade, na Idade Média, e na Idade Moderna e Contemporânea, eles vão sendo reposicionados na teoria do crime. O direito penal sempre conheceu conceitos como dolo, como culpa, mas durante a evolução histórica do direito penal, os doutrinadores procuraram saber onde encaixar melhor cada conceito desse dentro da teoria do crime. É como, André e Lucas, se você tivesse uma biblioteca e você tivesse 10 livros, um de matemática, um de química, um de história, um de direito, depois outro de direito, outro de história também e tal, e você fosse categorizar o que é livro de história, o que é livro de economia, o que é livro de direito, cada um na sua prateleira. A história do direito penal dos últimos 150 anos é pegar o livro que estava na prateleira A e jogar na prateleira B. O da C vir para A. O dolo e a culpa, por exemplo, essa consciência e vontade de praticar o crime, ou essa inobservância do dever objetivo de cuidado, que caracteriza a culpa, isso ao longo dos anos, a doutrina oscilou para saber se o dolo e a culpa pertenciam à culpabilidade do agente, ou seja, ao juízo de censura que deve incidir sobre ele, ou ao próprio conceito de tipicidade, de fato típico, já dentro da conduta humana. O que isso implica? A doutrina queria saber, pessoal, se o dolo, aquela vontade e consciência de agir para provocar um resultado típico, um resultado previsto na lei penal, já deve ser examinado na conduta do agente ou só ao final, ao se dizer se ele merece a reprovação por meio de uma pena. Então, essa é a marca do direito penal moderno. Essa discussão sobre onde fica cada subtópico dentro da teoria do crime. E aí eu apresento para vocês as teorias da conduta. Num primeiro momento, André e Lucas, nós tínhamos a teoria causalista, ou naturalista, ou causal naturalista. Teoria causalista do von List, o von List, né? É von List, tá, gente? Falei errado. A teoria causalista foi a primeira teoria a tentar investigar a conduta humana na prática de um crime. Para a teoria causalista, a ação humana era todo comportamento capaz de provocar uma mudança no mundo exterior. Repito, a conduta humana, para a teoria causalista, era toda a ação do homem capaz de provocar uma mudança no mundo exterior. Mundo exterior, ou seja, o mundo real, ou seja, capaz de produzir um resultado naturalístico. Quando vocês ouvirem falar em resultado naturalístico, gente, lembrem disso, é aquele resultado observável no mundo real, fenomênico. Esta caneta caiu. Eu observo que a caneta caiu no mundo dos fatos. É um fenômeno perceptível pelos olhos, provado pela observação e pela experiência. O causalismo, gente, ele é um marco de todas as ciências do início do século XX. Nós vivíamos uma época também chamada de positivista. Naquela época, o avanço das ciências naturais
provocou uma preferência pelas ciências causais experimentais. O homem partia de um pressuposto de tudo aquilo, para ser ciência, tudo aquilo deveria ser observável no mundo real. Foi uma tentativa do ser humano de racionalizar o conhecimento. Então, o direito transportou os seus saberes, em certa medida, para o sistema das ciências naturais. Os fenômenos jurídicos deveriam ser comprovados no mundo real, fenomênico. Eu precisava observar no mundo real aquilo que estava sendo dito pela norma. Só para vocês entenderem, tá, gente? Naquela época, o ser humano, cada vez mais racionalista, buscava fazer um isolamento do objeto de estudo de cada ciência. A matemática estuda os números, o direito estuda as normas. E o método para se estudar é o método experimental, testes em loco, práticos. Para isolar o direito de qualquer concepção metafísica, a gente dizia. O direito só vale uma vez provado no mundo real a sua existência. Isso aí vocês vão estudar em filosofia lá na frente. Mas o causalismo, ele tinha esse pressuposto. A conduta humana precisava provocar uma transformação no mundo exterior. Para ser considerada como relevante ao direito penal, a ação deveria provocar uma modificação fática no mundo real. Então, o crime de homicídio só acontecia para a teoria causalista porque o autor de um homicídio provoca uma alteração no mundo real, que é a morte da vítima. A morte da vítima é a alteração do mundo real. No momento em que eu desferi 4 punhaladas na vítima e a vítima veio a óbito, eu, com a minha ação, provoquei uma alteração perceptível no mundo real. A vítima, antes viva, agora é extinta. Ela não mais existe, morreu. Então, o causalismo tinha esse pressuposto. Então, é uma teoria conhecida também como teoria naturalista ou mecânica. Por quê? Justamente por essa necessidade de que fossem observadas mudanças no mundo exterior. Qual que era o problema da teoria causalista, pessoal? O problema da teoria causalista é que ela não explicava os crimes omissivos. Como que uma teoria que pressupõe a ação como aquela única capaz de modificar o mundo real, como que esta ação acontece quando o agente não age, quando ele fica de braço cruzado e não faz nada? Nessa situação, percebam, você não teve uma alteração no mundo dos fatos a partir da minha conduta de cruzar os braços. Mas, apesar disso, o artigo 135 do Código Penal prevê a minha conduta como criminosa. Como explicar isso? Então, senhores e senhoras, o causalismo, a teoria causalista, se tornou insuficiente para explicar, em sua inteireza, a complexidade do comportamento humano, que pode ser comissivo, por um fazer, ou também omissivo, por um não fazer. E nesse momento que ele atua se omitindo, nesse momento que ele não atua, melhor dizendo, não há uma modificação real no mundo dos fatos. Por exemplo, no crime de omissão de recolhimento de contribuição previdenciária, no artigo 168-A, por exemplo, que é o empregador que deixa de repassar à Previdência Social as contribuições previdenciárias dos empregados. É um não facere, um não agire. Não aconteceu nada no mundo real. Não houve uma mudança de status, mas ele comete um crime. Então, o causalismo de von List não explica os crimes omissivos. E por isso, essa teoria foi enfraquecida.
justamente por essa dificuldade de dar uma resposta para os crimes omissivos. Porque para ela, então, gente, se toda ação humana, para ser crime, precisa provocar uma mudança no mundo externo, todos os crimes omissivos passaram a deixar de ser crimes. Porque eles não mudam o mundo externo, perceberam? Então você tinha uma falha conceitual. E aí por isso essa doutrina é superada. Naquele momento também se dizia que a conduta humana era uma conduta neutra, ou avalorada, ou acromática, tá? Já vi em livro. O Ministério Público de Minas adora essas expressões. Era uma conduta acromática, avalorada, mecânica. Não se perquiria, no momento da teoria causalista, qual era a intenção do agente ao praticar o crime. Bastava que daquela ação decorresse o resultado para que eu tivesse a prática de um crime, considerado um fato típico, tá certo? Então, se eu matei alguém, então minha ação provoca a morte de alguém, houve a minha ação, essa minha ação provocou uma mudança no mundo exterior, foi a morte da vítima. Para a teoria causalista, não se perguntava se eu estava atuando com dolo ou culpa. Para a caracterização daquele fato como típico, bastava a minha ação e o resultado, e o nexo causal entre os dois. Mas não se perguntava se eu tinha a intenção de matar ou se eu atuei culposamente. Para a teoria causalista, o exame do dolo ou da culpa seria feito na hora de estudar a culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovação que incidiria sobre a minha conduta, de modo a que eu possa receber uma pena do Estado. Mas reparem, o dolo e a culpa estavam na culpabilidade, que, como eu disse na aula passada, é o terceiro elemento do conceito de crime. Então, nós, com essas insuficiências da teoria causalista, do von List, nós mudamos de momento, na busca de uma teoria que buscasse explicar os fenômenos criminais com mais perfeição técnica. E aí avançamos para a teoria neocantista, ou neoclássica, que foi um avanço em relação à teoria causalista, mas não conseguiu também fazer a transição para a teoria atual. A teoria neoclássica, ou neocantista, parte dos pressupostos, dos ensinamentos de Kant. Kant, que é um filósofo importantíssimo, que fala da teoria dos valores, a conduta moral ou ética de cada um, a valoração de nossos comportamentos a partir de um intento moral ou ético que depositamos em nosso agir. Kant, ele trabalhou o conceito de imperativo categórico. O seu dever de agir como se a sua conduta fosse uma verdade universalizável. Você deve agir de uma forma ética e moral, imaginando que o mundo seria bom se a sua conduta fosse repetida por todos. Se você imaginar que a sua conduta, se ela fosse repetida por todos, ela seria perniciosa, maligna, nefasta, não haja. Ela é moralmente reprovável. Então, Kant teve, na sua filosofia dos valores, um avanço importantíssimo para o direito. Nós vamos falar de Kant quando a gente for estudar a teoria das penas, né? Ele pregava muito a teoria absoluta da pena. Ao mal do crime, o mal da pena, como imperativo categórico. Porque o que você fez de mal, você recebe também. Era um vai e volta. Kant teve um pensamento que traz para o direito esses conceitos, que é moral, que é ético no agir humano. E aí, para a nossa finalidade aqui, da teoria neocantista ou neoclássica, ele tenta sair daquela ação meramente mecânica da teoria clássica
para nos dar uma ação valorada. Você olha para a conduta do agente não como um fenômeno mecânico. A matou o B, puxando o gatilho e matou. Você, na teoria neoclássica, busca saber o motivo, o porquê da exteriorização daquela conduta de matar no mundo externo. A conduta humana, para o neocantismo, tem que ser valorada, porque o ser humano age conforme a moral, o imperativo categórico do Kant. O Kant não conseguia pensar numa conduta humana sem valores, sem uma finalidade no sentido de uma carga valorativa. Por que se faz? Para que se faz? Qual é o preceito moral que leva este delinquente a delinquir? Ele queria saber o que passava na cabeça do criminoso. A conduta precisa ter um sentido normativo, uma causa que transcenda o mero caráter mecanicista. Derrubei a caneta. Eu quero saber por que você moralmente se sentiu no direito de derrubar a caneta. Por que quis matar alguém? Então, se para o causalismo bastava esse agir mecânico do criminoso sobre a vítima, provocando o resultado no mundo real, para o neocantismo se busca valorar essa conduta. Preciso entender, é preciso compreender o agir ou o não agir do agente a partir de um sentido moral. E vai perguntar o motivo pelo qual ele praticou aquilo. Na prática, pessoal, a finalidade da teoria neocantista foi fazer a ponte entre o causalismo e o finalismo. Quando o neocantismo disse que o causalismo não era suficiente, porque não perguntava sobre o que animou a pessoa a praticar o crime, ele faz a transição entre o causalismo e o finalismo. E aí nós chegamos à teoria finalista. Eu peço que vocês prestem atenção, que é a teoria adotada ainda hoje com predominância no direito penal. Nós já temos sinalizações de uma evolução do finalismo, mas ainda hoje se ensina o finalismo nas faculdades de direito como uma teoria amplamente adotada no Código Penal do Brasil. Então, para o finalismo, nós tivemos, a partir dos estudos do penalista alemão Hans Weltzel, não é o Elzel, é Weltzel, tá? Em alemão, que eu morei, né? Eu já viajei para a Alemanha, mas não morei lá, e para falar alemão, diz que é a dificuldade terrível, porque a fonética é como se você estivesse tossindo, né? Flughafen, Weltzel, Guten Tag, freut mich, né? Ich liebe dich, eu te amo. Mas, assim, não é ich, não, ich, né? Enfim. É o seguinte, então, o Hans Weltzel, a partir dos anos 30 e 40 do século XX, né, 1930 e 1940, inicia os estudos publica, né, seus estudos sobre o finalismo no direito penal. E para o Weltzel, a conduta humana que interessa para o direito penal é aquela conduta dirigida a uma finalidade qualquer. O Weltzel agora, ele traz para o direito penal o conceito de finalidade. Ele diz que nenhuma conduta humana é capaz de ser indiferente a um sentido, porque o ser humano é racional. Você não atua no mundo ou se omite no mundo sem uma finalidade, sem um objetivo, sem um escopo, sem estar buscando alguma coisa. O finalismo, como o nome já diz, é isto. A conduta humana revela um comportamento voluntário e consciente dirigido a uma finalidade. E que finalidade é esta? É a pergunta que nós nos faremos. Ao examinar a conduta do agente no mundo real,
nós vamos investigar o que ele pretendia com aquilo. Qual era o sentido que aquela conduta possuía? Por que fez? Com que intento ele fez? Reparem que para perscrutar, ou seja, indagar acerca da finalidade da ação humana na prática do crime, o finalismo provocou um transporte do dolo e da culpa, que estavam na culpabilidade, ele é transportado para o conceito de fato típico, para ficar dentro agora da conduta. O dolo e a culpa agora, ou seja, a intenção de praticar o crime ou a violação do dever objetivo de cuidado, já são estudados no momento em que se averigua a conduta humana. Porque quando você vai indagar acerca da finalidade daquela ação, você quer saber se ele teve um intento de matar, por exemplo, ou matou porque atuou violando o dever objetivo de cuidado. Mas, ao fim e ao cabo, qual era o objetivo dele? Qual era a finalidade dele? Então, o finalismo, além de trazer para o direito penal essa nova perspectiva de que a conduta humana deve ser valorada a partir de sua intenção e finalidade, consegue explicar os crimes omissivos. Por quê? Porque o resultado no mundo real deixa de ser um elemento da conduta. A conduta humana, como comportamento voluntário e consciente dirigido a uma finalidade, é na finalidade que nós vamos ter a resposta aos crimes comissivos e aos omissivos. Quando eu saio de casa com o intento de matar alguém, eu tenho um comportamento humano meu, voluntário, porque eu pensei, planejei e estou botando este meu planejamento em curso, consciente do que estou fazendo, porque assim eu quis, dirigido a uma finalidade que é matá-lo, praticar o fato típico previsto na norma. De outro lado, se eu, ao ver alguém que tem acabado de sofrer um acidente, precisando de socorro, e eu olho essa pessoa e cruzo meus braços e deixo de chamar as autoridades também. Reparem, eu ali também tenho uma conduta omissiva, de fato, voluntária, consciente, e com a finalidade, que é não ajudar. Simples assim. Então, não é mais necessário que se produza um resultado no mundo real. Basta que o agente esteja atuando conforme sua consciência e vontade, dirigido a uma finalidade qualquer. E desde que essa finalidade seja proibida pela norma. Por quê? Reparem que a minha finalidade ao não atuar era não fazer nada, mas este não fazer é proibido pelo artigo 135 do Código Penal. E, portanto, eu vou responder por ele. Tá certo? Então, o grande avanço do finalismo foi trazer para o direito penal essa noção de que o homem atua a partir de sua racionalidade, de uma forma consciente e voluntária, buscando uma finalidade qualquer, e que para essa finalidade ser considerada crime, basta que ela esteja prevista como tal na norma penal. E aqui pouco importa se o crime será omissivo ou comissivo. Ponto. Ponto para a teoria finalista. Ela conseguiu explicar o fenômeno criminoso a contento. Os crimes comissivos e os crimes omissivos estão perfeitamente explicados por ela. Perfeitamente. Todos os crimes omissivos e todos os crimes omissivos se encaixam nesse conceito. Tá certo? Então, o finalismo, ele tem essa vantagem em relação ao causalismo.
Então, é uma dupla vantagem que ele apresenta. Primeiro, ele valora a conduta humana como dolosa ou culposa. Nós dissemos aqui que a conduta agora é colorida ou cromática, porque você tem que dar um valor para aquela ação. Não basta o mero agir. Você tem que saber o que norteou o agente a agir. O que animou aquela conduta. E aí nós perguntamos, dentro da conduta, se ela foi dolosa ou culposa. O dolo e a culpa sai da culpabilidade e vem para o fato típico dentro da conduta. Então, é uma conduta valorada, cromada. Nós perguntamos, com que intenção você fez isso? O dolo ou a culpa vão ser examinados ali. Então, repare. Vejam como é diferente o causalismo e o finalismo num exemplo tosco que eu vou dar agora. Vamos supor que eu estava lá na faculdade com vocês, o Lucas. O Lucas gosta de sentar mais perto da janela, lá, né, Lucas? Vamos supor que o Lucas estava sentado ali no parapeito. Não deveria fazer, né? Porque ali é o quarto andar. Mas vamos supor que eu estava com meu celular descarregado, premido da necessidade de carregar a bateria, porque senão minha esposa ia me matar, né? Porque uma condição para a gente hoje em dia estar casado é o celular tá ligado o tempo todo. E aí, no momento que eu fui enfiar a tomada, o plug do celular na tomada, eu tomei um choque, me debati e nisso dei uma abraçada que veio a derrubar o Lucas do quarto andar, defenestrando-o, ou seja, jogando-o pela janela. Defenestrar é sinônimo de jogar pela janela. Então, vamos atentar ao exemplo de novo. Eu fui plugar minha tomada lá, meu plug do carregador na tomada, tomei um choque, que a tomada estava mal instalada, tive um movimento reflexo, um espasmo muscular, porque você, quando toma um choque, fica enrijecido. E nesse momento, eu, sem nenhum controle do meu corpo, porque pá, travei, empurrei o Lucas com o meu braço, ele caiu ao chão, bateu a cabeça e menos um aluno. Certo? Para o causalismo, você teve uma ação minha que provocou um resultado morte no mundo real. O fato típico de homicídio, para a teoria causalista, existiu. Matei Lucas. Houve fato típico, pessoal. Tá? É claro que nós íamos examinar tipicidade, ilicitude, e na culpabilidade nós iríamos verificar a ausência de dolo, nesse caso. Eu não tive intenção de jogar o Lucas pela janela. Mas para o causalismo, nós íamos investigar a tipicidade, depois a ilicitude, e só na culpabilidade nós íamos verificar a ausência de dolo. Tá certo? Isso no causalismo que eu falei. Uma ação que provocou uma mudança no mundo exterior. Vamos agora a este mesmo exemplo para o finalismo, que é a teoria atual. Pela teoria atual, conduta é todo comportamento humano, voluntário e consciente, doloso ou culposo, dirigido a uma finalidade qualquer. Estava lá com meu celular descarregado, fui para o lugar, na tomada, mal colocada lá na FPM, falei o nome da concorrência. Boninho, desculpa. Estava lá na Finon, fui para o lugar, e aí tomei um choque. Tá, travei, meu braço ficou duro, empurrei o Lucas lá para baixo. Lucas morreu. Houve conduta para a teoria finalista? Não, não houve conduta. Porque não houve, pessoal,
voluntariedade no meu ato. Não houve também intenção no meu ato. O meu ato de empurrar o Lucas foi uma reação, um movimento reflexo do meu corpo a ser surpreendido por um choque elétrico. É uma reação sobre a qual eu não tenho controle, não tenho domínio. Então, para a teoria finalista, você já verifica de plano que a minha conduta não foi dolosa e nem culposa, de modo que esse fato é atípico em virtude da ausência de conduta. Ou seja, no finalismo, o meu fato nem seria típico. Nós poderíamos, de plano, dizer que não houve um assassinato ali, não houve um homicídio. Lamentavelmente, Lucas morreu, mas eu não cometi homicídio enquanto crime do Código Penal em face de Lucas. Para a teoria causalista, então, houve homicídio. Esse homicídio é contrário à lei, ou seja, ilícito, e eu não seria culpável. Já para o finalismo, não houve nem fato típico de matar alguém, porque não houve conduta, não houve voluntariedade, não houve intenção. Na prática, Lucas, olha o tamanho disso. Para o causalismo, eu deveria ir à júri popular para que o júri declarasse na última fase que não houve dolo. Já no finalismo, se o fato é atípico, nem mesmo a justa causa para abrir uma ação penal. Então, não ia ser processado. Esse é o efeito da diferença do dolo e culpa estarem na culpabilidade e o dolo e a culpa estarem na tipicidade, no fato típico, tá certo? Então, é um avanço muito grande a teoria finalista. Por quê? Porque numa situação desse exemplo que eu dei, por exemplo, para a teoria causalista, o fato típico se presume ilícito e a culpabilidade, para alguns, é até pressuposto de aplicação da pena. Eu deveria ser julgado por um tribunal do júri para que depois o juiz reconhecesse se eu deveria receber a pena estatal ou não. E aí ele reconhecendo que não havia dolo, ele me absolvia. Já para o finalismo, se não havendo conduta voluntária e intencional, não há conduta, não haveria, portanto, tipicidade e, portanto, não haveria justa causa para uma ação penal contra mim. Eu nem iria ser processado, não iria a júri. E ir a júri, gente, é grave. Eu devo lembrar aos senhores que os senhores são moradores do estado que cometeu o maior erro judiciário da história, que foi o caso dos irmãos Naves, aqui na cidade de Araxá, perto da gente. Os irmãos Naves que foram acusados nos anos 60 de matarem uma pessoa, foram processados e condenados. Os dois foram presos, um morreu na cela, e depois de 20 anos a vítima voltou. Estava na Bolívia e voltou para Araxá. A família dos irmãos Naves, os descendentes, até hoje buscam a indenização. Então, ir à júri é um risco. Fazendo um parêntese aqui, esse crime dos irmãos Naves, eu até sugiro vocês, até atividade extra-classe, no Canal Brasil, mas eu acho que se vocês procurarem no YouTube, tem também. O filme sobre o julgamento desses irmãos Naves. O Juca de Oliveira faz o papel de um dos irmãos, o Tarcísio Meira é o juiz, e aí tem uma frase que eu acho fantástica no filme, que é o Tarcísio Meira, quando o advogado dos irmãos Naves vai lá e fala assim, excelência, mas levar eles a júri se é um crime sem corpo, é um homicídio sem corpo. Aí o juiz disse assim, não se preocupe, os jurados ficarão sensíveis, e se condenarem, o tribunal certamente reformará. Os jurados condenam, o tribunal mantém, eles são presos. E aí perdem a vida, um perde a vida no cárcere e o outro, posso dizer que perdeu a vida também, foi solto depois de anos a fio, né? Eu disse 20, mas eu não tenho certeza de quantos anos. Mas foi muito tempo. Então, assim, o custo de ir à júri é muito alto, tá? Porque você é julgado pelos seus pares, que são leigos.
E tudo pode acontecer, tá? Vocês vão estudar em processo penal isso. Gente, até só mais um parênteses aqui. Vocês lembram aquele crime do cunhado da Ana Hickman? Foi lá no hotel em Belo Horizonte, que ele, um fã com distúrbios mentais, entra no quarto da apresentadora Ana Hickman e saca uma arma, né, e tenta matá-la, mas ele consegue ser desarmado pelo cunhado da Ana Hickman e ele vem a atirar e matar o cidadão. E pensem vocês, houve uma conduta, né, um comportamento humano do cunhado, voluntário, ele quis se defender, consciente do que estava fazendo, vou dar um tiro para matar, para me salvar, né, claro. Dirigido à finalidade que era matar ele. Né? Então você teve um fato típico, mas que não era ilícito, porque ele agiu em legítima defesa. Mas nós vamos estudar mais à frente que o fato típico se presume ilícito. Tá certo? É teoria da indiciariedade ou ratio cognoscendi. Nós vamos estudar mais na frente. Mas veja, se o juiz, se o Ministério Público prova que o fato é típico, se presume a ilicitude e o réu tem que provar que agiu em legítima defesa. Então você inverte a dificuldade de um julgamento quando você faz isso, tá bom? Então, ultrapassar a tipicidade não é brincadeira, tá certo? Então, a teoria finalista, quando ela cria uma barreira para você passar da tipicidade, apenas se tiver preenchido o dolo, a culpa, uma conduta voluntária e consciente, o resultado, todos esses elementos que nós vamos estudar, estamos estudando a partir de hoje, isso aí tem um efeito muito forte, já expliquei alguns, mas reparem, na próxima fase, já se presume que o fato que é típico é ilícito. Então, se você quer dizer que agiu em legítima defesa, você que prove. Porque o Ministério Público, só de dizer que o fato é típico, já joga a presunção de que também é ilícito e, por consequência, culpável. Então, está meio pé da cadeia. Teoricamente, tá? Então, no caso da Ana Hickman mesmo, ele ficou anos com aquele processo nas costas. Ele chegou a ser pronunciado, ele ia a júri. Eu não lembro se foi, eu vou até investigar para falar isso para vocês na próxima aula. Mas reparem, se tivesse reconhecido uma atipicidade, por exemplo hipotético, tá? Não tinha como, não. Mas já matava no início, não tinha que levar a júri. E no caso dele, não, o processo arrastou 3 ou 4 anos. E aí, depois, graças à atuação da defesa dele de forma muito persistente, ele finalmente foi absolvido, tá bom? O processo foi extinto. André vai falar alguma coisa? Não. Então, galera, mais uma teoria aqui para a gente, eu vou falar para vocês, a teoria finalista nós falamos, e aí tem também a teoria social da ação. Tá certo? Teoria social da ação, que foi uma teoria que teve um viés mais sociológico, antropológico, para observar o comportamento humano do delinquente a partir dos valores sociais daquele meio onde ele está inserido. Essa teoria, ela contribuiu pouco para a dogmática penal, porque justamente essas questões técnicas do crime, ela não trabalhou a contento, tá certo? Então, é uma teoria pouco trabalhada pela doutrina, mas que basicamente busca também valorar a conduta do agente. Então, você tem, a partir do neocantismo, essa necessidade que a ciência do direito sentiu em valorar qual é o sentido da conduta do agente ao cometer um crime. Isso se mantém na teoria social da ação, mas, repito, foi uma teoria que não teve aceitação. Ficamos, então, com o finalismo. A doutrina, a teoria adotada no direito brasileiro para definir a conduta humana criminosa
é a teoria finalista. E como eu já repeti, já disse, falei, repeti, conduta é o comportamento humano voluntário e consciente, doloso ou culposo, dirigido a uma finalidade qualquer, tá bom? E aí, a doutrina diz que prova de que nós adotamos a teoria finalista é o artigo 18 do Código Penal, que está aí na tela, compartilhado. Por quê? Porque ele fala assim, disse o crime, crime doloso. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, você vê, o agente querer o resultado ou assumir o risco de produzir o resultado. Então, você não tem como, a partir do artigo 18, quando ele fala de querer ou assumir, você não tem como mais conceituar a conduta humana como algo mecânico, avalorado, sem sentido. A conduta de alguém que age querendo ou assumindo o risco de produzir alguma coisa, ela tem um sentido, ela tem uma finalidade, ela tem uma proposta. E assim se diz que o artigo 18 encampa a teoria finalista da ação. Da mesma forma, o inciso 2, quando diz que o crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Porque aqui nós estamos falando dos meios empregados pelo agente para se atingir uma finalidade. Ora, se você causou um resultado agindo com imprudência, negligência e imperícia, você tinha algo em mente, porém agiu errado. Quando você indaga qual era isto o que era isto que você tinha em mente, você está no finalismo, porque você quer saber qual era o resultado almejado, qual era a finalidade que você tinha com aquele comportamento, tá? Nós vamos estudar, gente, o dolo e a culpa, que é um capítulo próprio. O dolo e a culpa estão no tipo penal, conforme teoria finalista, tá? Nas próximas aulas aí a gente está entrando nisso. Para fins de conhecimento desde agora, artigo 18, parágrafo único, vai dizer, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, o artigo 18 está dizendo assim, olha, no nosso direito penal finalista, no qual o dolo e a culpa estão no tipo penal e no qual o comportamento humano deve ser dirigido a uma finalidade, esse sistema finalista tem o dolo como exceção e a culpa como regra. O dolo como regra e a culpa como exceção. Então, pessoal, os crimes devem ser todos dolosos, ou seja, praticados com a intenção de produzir um resultado. Apenas excepcionalmente será admitida a punibilidade de alguém por um crime culposo, ou seja, um crime na qual aquela pessoa não tinha intenção de praticar o fato descrito na lei penal. E a lei descreverá em quais momentos ela admite o crime culposo, tá certo? Então, por exemplo, no crime de homicídio, ela diz, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Se o crime for culposo, pena de 1 a 3 anos. Então, o crime de homicídio, ele expressamente admitiu para si a modalidade dolosa e a modalidade culposa. Então, atende o que o artigo 18 do Código Penal quis, que é ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente, salvo os casos expressos em lei. Como homicídio culposo foi expressamente previsto em lei, aí você poderá punir alguém por homicídio culposo. Mas, por exemplo, preste atenção aqui. Se você entra
o André entra numa loja da Vivara, lá em Brasília, e se desequilibra, escorrega em alguma coisa lá, tinha um pouquinho d'água no chão. Escorregou, se desequilibrou, também estava distraído demais, cantarolando lá com um fone de ouvido, escorregou e caiu em cima de um mostruário lá cheio de jóias, quebrou a vidraça toda. Ele praticou, em tese, um crime de dano, do artigo 163 do Código Penal, que é danificar o patrimônio alheio. Mas ele não praticou esse crime com intenção. Ele não tinha intenção de danificar o mostruário das joias. Na verdade, o André agiu de forma imprudente, porque ele estava, ou negligente, porque ele estava dentro da loja cheia de vidro e cantarolando, andando sem prestar atenção, tropeçou lá e caiu em cima da vidraça. Então, ele agiu de forma imprudente ou negligente. Mas o crime de dano não prevê a modalidade culposa. Não existe o crime de dano culposo. Então, nesse caso, o André não responderá por dano culposo para o Código Penal, porque esse crime não existe no Código Penal. Só existe o dano doloso, com intenção de provocar este dano. É claro que não existe o dano culposo, ele não vai responder penalmente. Porém, conforme artigo 186 e 927 do Código Civil, ele cometeu um ilícito e deverá reparar os danos civis, dinheiro, pagar a indenização, André. Tá ferrado. Mas entendam, penalmente ele não responderá, beleza? Beleza. Então, essa é a bronca aqui. Outra questão, gente, é que a doutrina diz que o nosso Código Penal adotou expressamente a teoria finalista da ação, também porque quando o Código Penal de 1941 foi editado, foi o momento em que Welzel mais tinha influência sobre o direito penal alemão e europeu continental. Essa legislação, então, importou esses conceitos. E vocês sabem que o Brasil vivia o momento do Estado Novo, que era o momento de um regime totalitário, uma aproximação do Brasil com o fascismo italiano, e o nazismo e o fascismo são movimentos de extrema-direita, então foi fácil trazer isso para cá, né? Ideologicamente havia uma afinidade. Então tem toda essa conjunção de fatores históricos também. Eu amo história, sou suspeito, e acho que o estudante de direito tem que gostar de história, de matemática. Ninguém é obrigado, né? Matemática é um saco. Mas outra prova que o direito penal brasileiro adotou. Gostei dessa aí que você falou. Opa! Pegou? Coronavírus. Pegou corona aí, coronavírus. Pera aí, galera. Ai, é. Ah, tá trancado por dentro. Espera um pouquinho. Ai, ai. Galera, ó. É só uma gripezinha, porra. Beber mais água. Vamos lá. Artigo 20. Outra prova de que o direito penal brasileiro adotou a teoria finalista da ação é o artigo 20. O artigo 20 do Código Penal prevê aquilo que a gente chama de erro de tipo. O erro sobre os elementos do tipo. Nós vamos estudar o erro de tipo mais à frente, tá? Com vagar. Mas o que diz o artigo 20? Olho na tela. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, quando o legislador diz que o erro sobre um elemento constitutivo do tipo
exclui o dolo, ele está dizendo que o erro de tipo exclui o dolo, então o dolo está no tipo. O que isso quer dizer na prática? Calma, gente. Eu sei que é difícil. Vamos supor que eu fui numa festa e eu sou chiquérrimo, né? Eu estava em Paris e aí cheguei lá, tirei meu sobretudo, tirei meu chapéu, botei lá na... Chega, né? Põe lá o seu sobretudo, põe seu chapéu. Fui para a festa, né? Tava lá aproveitando. Nem bebi esse dia, não. Eu tô esquecendo o nome desse postezinho que a gente põe o chapéu assim, tá, gente? Mas eu acho que você sabe o que é, né? É tipo um pauzinho, cheio de pauzinho assim. Aí um pendura aqui, outro pendura aqui, outro pendura aqui, tá? E aí lá pelas tantas, eu falo, está na hora de voltar para o meu quarto na Champs-Élysées, com minha esposa, para nós curtirmos a noite parisiense. E aí na hora de ir embora, eu vou lá pegar meu chapéu e, por engano, pego o chapéu do Lucas, que também estava na festa em Paris, comemorando a formatura dele em Direito. E aí, pego o chapéu do Lucas por engano, ponho na cabeça, viro as costas e vou embora. O que aconteceu nesse caso aqui, gente? De acordo com o artigo 155 do Código Penal, eu subtraí coisa alheia móvel. O chapéu do Lucas é uma coisa, um bem material, alheia, porque é dele, móvel, porque eu posso retirar ele do local sem ele perder suas propriedades. E eu subtraí porque eu inverti a posse do chapéu. O chapéu que era do Lucas, eu passei a estar com o domínio dele a partir de agora, né? A posse, o poder de fato sobre ele a partir do momento em que eu pus ele na minha cabeça e fui embora. Eu tenho um crime de furto em tese aí, certo? Mas reparem, eu peguei aquele chapéu alheio, sabendo que ele era alheio? Não. Eu peguei aquele chapéu alheio acreditando que ele era o meu. Então eu agi em erro de tipo, ou seja, em relação ao tipo do crime de furto, a elementar alheia, eu agi em erro sobre ela. Por quê? Porque eu não atuei sabendo que estava subtraindo algo que não era meu. Eu não atuei sabendo que estava furtando um chapéu que não fosse de minha propriedade. Então, na elementar alheia, eu não tinha conhecimento de que aquele chapéu era alheio. Então, eu atuei em erro de tipo. Faltou a elementar do tipo penal furto, que é lá, artigo 155, subtrair para si ou para outra, coisa alheia móvel, faltou a elementar alheia. O meu dolo, a minha intenção, não abrangeu que aquele chapéu não fosse meu. E por isso eu agi em erro do tipo. E aí, o que o artigo 20 vai dizer? Que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Então, se eu não sabia que o chapéu que eu estava colocando, na verdade, era de Lucas, eu errei sobre a elementar alheia. Por ter errado sobre a elementar alheia, o meu dolo de subtrair está excluído. Então, eu não pratiquei o crime de furto. Tá certo? Então, vejam, por isso que o finalismo é uma conquista. Porque desde o momento em que você analisa a conduta do agente a partir de sua finalidade, e recheada pelo dolo e pela culpa, você, na ausência de qualquer desses elementos, já exclui a tipicidade. Eu não vou ser considerado investigado, criminoso. Por quê? Porque eu errei sobre um elemento do tipo do crime de furto. Eu não tive dolo, vontade livre e consciente, intenção de subtrair o chapéu de Lucas. Então, eu não vou ser penalizado pelo crime de furto. Tá certo? Então, agora, repare, se fosse na teoria causalista, olha lá a diferença. Nesse caso do chapéu, eu, com minha ação, pegar, provoquei uma mudança no mundo exterior, retirei o chapéu. O Lucas não tem mais a disponibilidade do chapéu que é dele.
Pela teoria causalista, eu pratiquei fato típico furto. Fato típico que se presume ilícito e vamos ver se eu mereço a reprovação da pena estatal, porque o juiz vai analisar o dolo e a culpa só na culpabilidade, no caso da teoria causalista. Como nós abandonamos a teoria causalista, nós vamos trabalhar no momento da conduta, se essa conduta foi intencional ou culposa, tá bom? Aí você me diz assim, professor, mas o chapéu do Lucas tinha uma pena rosa aqui em cima, porque ele estava na França, né, se inspirou, e o do senhor não tinha nada. Como é que o senhor se enganou e pegou o chapéu dele? Aí eu disse assim, não, mas eu estava distraído. Eu, por negligência, não reparei nisso. Aí o artigo 20 diz, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, por exemplo, se eu furtar, se eu subtrair o chapéu do Lucas por engano, mas um engano tolo, porque o chapéu do Lucas tem uma pena rosa e o meu não tem nada, esse engano foi derivado da minha negligência, né? Eu podia ter olhado para o chapéu e percebido que não era o mesmo chapéu, mas eu fui negligente e, então, eu cometi um furto culposo, certo? Errado. Não existe a previsão de furto culposo no direito penal brasileiro. Então, não responderei por nada da mesma forma, tá? Então, pessoal, é por isso que hoje a gente vive um momento do direito penal, com o finalismo, no qual o direito penal não se interessa pelas condutas praticadas sem a presença de dolo ou culpa. É preciso investigar a intenção que repousa sobre a conduta do agente. É preciso valorar o intento criminoso, o querer, a vontade humana como elemento da conduta, faz com que o juiz tenha que analisar qual é a intenção do agente, revelada por aquela vontade. E isso me lembra o meu primeiro professor de Direito Penal, o doutor Frederico do Espírito Santo Araújo. Ele dizia que o juiz penal tem uma missão impossível: entrar na cabeça do bandido. Entrar na cabeça do criminoso e saber o que ele estava pensando. Essa missão é muito difícil, mas é o jeito que a ciência moderna alcançou para poder evitar as injustiças da possibilidade contrária, que era o causalismo. O causalismo não se preocupou em entrar na cabeça do sujeito e perguntar o que ele estava querendo, qual era a conduta, qual era o dolo da conduta dele, a intenção, a vontade, a finalidade, melhor dizendo. O causalismo não quis saber isso. E gerou injustiças, como eu expliquei. Levava-se uma pessoa a júri, em qualquer circunstância, praticamente, daqueles exemplos que eu trouxe. Já o finalismo, com sua pretensão ambiciosa, pretende limitar o poder do Estado, porque a partir do momento que se verifica, de antemão, que o agente não teve dolo nem culpa no seu agir, já se priva de submetê-lo à persecução penal do Estado. Então, reparem, os dois sistemas também são criticáveis. O causalismo, por não investigar o dolo e a culpa, e fazer isso só na culpabilidade, leva o agente a um processo de transitar entre a tipicidade e a ilicitude até chegar na culpabilidade, e só na última fase ele tem a chance de ser absolvido. Já no finalismo, o agente já pode ser absolvido de plano, já no exame da tipicidade. Por outro lado, o causalismo
não quis, não teve tanta pretensão de entrar na cabeça de alguém para saber o que essa pessoa queria. Porque isso é impossível. E para as ciências naturais da época, seria uma investigação não comprovável cientificamente, pelo método empírico experimental da época. Eu não tenho como provar no mundo real o que você está pensando, André. O que você sente? Como é que uma ciência causal explicativa prova o que você está pensando, André? Porque o que é uma ciência causal explicativa? E se eu disser que essa água ferverá a 100 graus, basta que eu a ferva a 100 graus e eu verei. Se eu disser numa ciência humana o que você está pensando, eu não tenho como provar. São elementos indiciários que me levam a essa conclusão. Então, o causalismo não fez essa investigação do dolo e da culpa do agente no primeiro plano, ao investigar a conduta dele, deixou para a culpabilidade. Tá? Nós vamos estudar também como é que era o dolo e a culpa na culpabilidade para eles. Mas o finalismo não, ele chega e fala, olha, a partir do momento em que se diz que alguém fez alguma coisa, praticou um fato previsto como crime, nós, de início, temos que ver se essa conduta era voluntária e consciente, onde se queria produzir o resultado, assumia-se o risco de produzi-lo, ou se agia em violação ao dever objetivo de cuidado, e qual era a finalidade dessa conduta. O finalismo já chega com essa pretensão de entrar na cabeça do criminoso para saber o que ele estava pensando. É uma pretensão possível ou não? Então, meu professor chamou essa atenção, eu achei magnífico na época. E quem somos nós, com a nossa ciência humana? Seríamos nós capazes de saber o que cada um quer quando pratica uma conduta? Se às vezes nem nós mesmos sabemos. Então, quem é o juiz, o delegado, o promotor, o advogado de defesa, defensor público, para entrar na cabeça do réu? Por que a gente faz isso? Qual que é a técnica que a gente usa para fazer isso? Nós vamos aprender, tá certo? Então, gente, só para a gente finalizar a aula de hoje, está compartilhada a tela aí? Está compartilhada a tela? Professor, a aula já está acabando, mas eu já vou sair aqui. 2 minutos. Tá dando... tá. A tela está compartilhada? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá não. Mas, de qualquer forma, obrigado pela aula. Tenha uma boa noite. Obrigado. Com Deus. Tchau. Um abraço também. Então, para finalizar a aula, gente, a gente para aqui. A lição do professor Juarez Cirino dos Santos, que eu acho importante, está no material também. Então, ele vai dizer assim, o ponto de partida do modelo final de ação, ou seja, da teoria finalista da ação, é a distinção entre fato natural e ação humana. O fato natural é fenômeno determinado pela causalidade, uma sequência mecânica de atos, certo? E aí ele diz, o fato natural é fenômeno determinado pela causalidade, ou seja, um produto mecânico das relações causais cegas. Quando ele diz cegas, ele diz avaloradas, acríticas, não se pergunta por quê. Causa e efeito. Essa caneta cai porque a gravidade quis, essa água ferve porque a primeira ação mecânica minha de empurrar a caneta provoca a queda dela e ponto. Essa aqui é a gravidade. Essa aqui é a minha, tá? Aqui não estou com um plano aqui para fazer. Então, vamos de novo. O ponto de partida do modelo final de ação é a distinção entre fato natural e ação humana. O fato natural é fenômeno determinado pela causalidade, ou seja, um produto mecânico das relações causais cegas. Já a ação humana é acontecimento dirigido pela vontade consciente ao fim. Uma vontade pensada, posta em movimento no mundo exterior, dirigida a um objetivo, a uma finalidade. Na ação humana, a vontade é a energia produtora da ação, enquanto a consciência é o fim, então, enquanto a consciência do fim é a sua direção inteligente.
Então, a vontade me leva a praticar um crime e a consciência dirige o meu agir para o alcance dessa finalidade. A finalidade dirige a causalidade para configurar o futuro conforme o plano do autor. Então, essa é a teoria finalista da ação, tá certo? Não basta uma sucessão causal mecânica, é o agir do autor que deve pôr em curso, no mundo real, o desdobramento de uma série causal dirigida a um propósito, a uma finalidade, tá certo? Então, 10h21, horário de Brasília, 28 de abril de 2020, encerrada a aula de hoje. Agradeço aos presentes, doutor Lucas, doutor André, que já foi. Amanhã, 18h50, convocados para a próxima aula. Certinho, Lucas? Fique com Deus aí, boa noite. Beleza. Vou parar a partilha. Boa noite.